Olá, hoje vamos falar um pouco sobre obediência. Vamos chamar você aí a voltar um pouco no tempo, lá quando você ainda era criança, e aquelas situações em que você desobedeceu aos seus pais. Não sei como foi a sua fase de criança, mas nós temos histórias para contar dessa fase em alguns momentos em que desobedecemos e fomos depois disciplinados por isso. Quando nossos pais descobriam que fazíamos coisas que eles haviam dito que não fizéssemos, então vinha as consequências. E isso era um momento difícil, né? Porque nós ficávamos tentando fugir dessa disciplina, mas não tinha jeito. Aí chegava um momento em que ou era algumas chineladas, ou palmadas, ou um castigo, o que fosse, mas aquilo era muito desagradável. Porém, nos ajudou muito, né, para nós entendermos o que é a vida e o quanto que a desobediência traz danos, né, para a nossa vida. E isso a gente aprende desde criança, com relação a Deus, com relação à palavra. Não é diferente. E aqui, com relação a Deus, nós devemos ainda ter mais obediência do que até mesmo aos nossos pais. Porque os nossos pais, algumas vezes eles nos corrigiam e eles também tinham seus erros. Mas esse Pai Celeste, esse nunca erra. E Ele é o Pai perfeito que ama os seus filhos e tem o cuidado de nós, tem cuidado de nós de forma especial. Então a Ele devemos toda a nossa obediência. Porque uma vez que nós cremos nessa palavra, cremos na obra de Cristo, nós passamos a ser o quê? Filhos de Deus. E filhos têm que ser obedientes a esse Pai Celeste. Certa vez, quando os discípulos eles estavam ali pregando sobre Jesus, né, os apóstolos, isso está lá em Atos capítulo 5, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esses apóstolos estavam presos, ou haviam sido presos por causa de Cristo. Então aquelas autoridades diziam: se vocês retrocederem sua fé e negarem esse Cristo, então vocês serão soltos, né? Vocês terão suas penas aí aliviadas. Mas eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós sabemos da história desses apóstolos e a maioria deles foram mortos como mártir, porque não retrocederam mais em sua fé. Porque esse Pai a quem devemos obediência, o Pai Celeste, é o que tem para nós a salvação. Mesmo que nós tenhamos que passar aqui por provas, situações muito difíceis, obedecendo a Ele, não importa, porque nós sabemos o futuro que Ele nos reserva. Tem uma ilustração que eu gostaria de deixar para você, nesta hora, que é uma ilustração real. E diz que um menino, certa vez, ele estava na porteira da entrada da propriedade do seu pai, quando o imperador Napoleão Bonaparte ia de uma região para outra e tentava passar pelo meio daquela propriedade particular. E quando o imperador se aproximou daquela porteira e aquele menino estava ali, o imperador disse: menino, abra esse portão, porque eu e o meu exército vamos passar por aí. E o menino disse a Napoleão: não, por aqui não vai passar não. E zangado, o imperador disse a ele: você sabe quem eu sou? Eu sou Napoleão Bonaparte, abra logo esse portão. E o menino, muito educado, tirou o chapéu da sua cabeça e disse ao imperador: o senhor vai querer que eu desobedeça ao meu pai? O meu pai disse que esse portão está fechado e fechado deve ficar, e por aqui ninguém passa. Então, o imperador voltou-se aos seus generais e disse: dê 1000 homens como este e conquistaria o mundo todo. E essa ilustração, ela aponta também, e é um exemplo para nós, que devemos também ser assim com o nosso Pai Celeste. Ter essa obediência, não retroceder na nossa fé. Porque nós somos tentados a fazer coisas que agradam os homens. E muitas vezes, com isso, nós desagradamos ao Pai Celeste. Cuidado com isso. Cuidado com as coisas que você vai fazer, porque se você vê que alguém está querendo que você faça alguma coisa que vai desagradar a Deus, não faça. Ainda que você tenha que desagradar aquela pessoa. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Você já tem sido esse filho obediente?
ao Pai Celeste? Essa é a mensagem que nós deixamos para você hoje refletir. E que Deus te abençoe juntamente com a sua família. E um grande abraço.